Você já sentiu aquele nó na garganta, aquela invisibilidade incômoda e amarga sensação de ser desvalorizado, ignorado, subestimado por aqueles que, no fundo, você esperava que te vissem, que te reconhecessem, que te valorizassem? Aquele olhar de lado, a palavra que nunca chega, o reconhecimento que parece sempre escorrer por entre os dedos. Essa dor surda, esse vazio incômodo, ecoa em muitos corações. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho, um segredo ancestral para inverter essa dinâmica, para chocar aqueles que te ignoram, para despertar a atenção de quem te subestima? Prepare-se para desvendar os mistérios do estoicismo, essa filosofia milenar que, em sua essência, reside em uma sabedoria simples, porém profunda. A força não se manifesta no grito, na explosão, na reação impulsiva, mas sim na calma, na serenidade, no autodomínio. Neste ensinamento transformador, vamos mergulhar em 9 atitudes estoicas, 9 chaves secretas que destravam um poder surpreendente, capaz de reconfigurar seus relacionamentos, de ressignificar a forma como você se posiciona no mundo e, acima de tudo, de deixar desesperadas aquelas pessoas que insistem em não te dar a atenção que você merece. Imagine por um instante controlar as rédeas das suas próprias emoções, dominar a arte de não se abalar pelas provocações alheias, manter a compostura em meio ao caos, irradiando uma confiança inabalável, uma força silenciosa que ecoa mais alto que qualquer grito. Já pensou em despertar nos outros a percepção do seu verdadeiro valor, sem precisar mendigar reconhecimento, sem implorar por atenção, apenas através da mudança das suas próprias atitudes, inspiradas na sabedoria estoica? Então, pare tudo o que você está fazendo, silencie o mundo exterior e mergulhe de corpo e alma neste ensinamento revelador. As 9 estratégias que você está prestes a descobrir não são apenas um conjunto de técnicas ou dicas superficiais. Elas são a essência de uma filosofia de vida transformadora, um guia prático para reconquistar o controle da sua própria vida, para fortalecer a sua autoestima, para irradiar uma paz interior que choca, que desconcerta, que desarma qualquer tentativa de te desvalorizar. Continue assistindo, continue lendo, continue absorvendo cada palavra, cada ensinamento e prepare-se para testemunhar a magia acontecer. A sua jornada rumo ao segredo estoico da atenção irresistível começa agora. E o primeiro passo, o alicerce de toda essa transformação, reside no impacto poderoso do silêncio. Você já parou para pensar no poder que reside naquilo que não é dito? Em um mundo saturado de ruído, onde palavras são constantemente lançadas ao vento, existe uma força silenciosa, quase mágica, que muitas vezes é subestimada: o silêncio. Imagine a cena. Alguém, talvez com a intenção de te provocar, de te diminuir, dispara palavras carregadas de veneno, esperando uma reação explosiva, um contra-ataque imediato. E então, você faz o inesperado. Você silencia. Não um silêncio qualquer, desconfortável ou hesitante, mas um silêncio calmo, sereno. Um silêncio que observa,
que analisa, que domina a situação sem precisar de uma única palavra. É este o poder do silêncio estratégico, uma ferramenta milenar, lapidada pela sabedoria do estoicismo, capaz de transformar radicalmente a dinâmica das suas interações. No coração da filosofia estoica, o silêncio transcende a mera ausência de palavras. Ele se eleva a uma escolha consciente, a um ato deliberado de autocontrole. Não é simplesmente não falar porque não tenho o que dizer, mas sim, escolho não falar, porque a força do meu silêncio fala por mim. Quando você opta por não reagir verbalmente a uma provocação, você está emitindo uma mensagem poderosa, a de que você possui um domínio sobre suas emoções que poucos conseguem alcançar. Este autocontrole desarma, confunde e muitas vezes até desespera aquele que esperava justamente o oposto, uma reação inflamada, passional, que o colocaria no controle da situação. Recorde aqueles momentos em que você se sentiu injustiçado, subestimado, diminuído. Qual foi a sua reação imediata? Talvez você tenha se defendido com unhas e dentes, entrado em discussões acaloradas, tentando se explicar incessantemente. Ao fazer isso, sem perceber, você acabou caindo exatamente no jogo do outro, dançando conforme a música que ele escolheu. Mas quando você internaliza o poder do silêncio, você se recusa a participar dessa dinâmica. É como em um jogo de xadrez. Em vez de mover suas peças impulsivamente, você observa o tabuleiro, analisa as intenções do oponente e espera o momento certo para agir, se é que haverá necessidade de agir. O silêncio também te concede algo precioso: tempo. Tempo para respirar, para que as emoções turbulentas se assentem, para avaliar a situação com clareza e somente então decidir qual a melhor resposta, se é que uma resposta verbal é realmente necessária. Ele te permite demonstrar que você não é um joguete nas mãos das suas emoções, que você não é facilmente desestabilizado pelas atitudes alheias. E isso, meu amigo, confunde profundamente aqueles que tentam te provocar. A grande maioria das pessoas não está acostumada com essa resposta. Elas esperam explosão, contra-ataque, algo que valide a provocação que iniciaram. O silêncio, ao contrário, quebra esse ciclo, deixando-as sem chão, sem saber como prosseguir. E tem mais. O silêncio revela uma força interior que muitos subestimam. Ao permanecer em silêncio diante de uma afronta, você está demonstrando, de forma silenciosa mas eloquente, que você não precisa da aprovação ou do reconhecimento de ninguém para validar o seu valor. Sua confiança emana de dentro, de um lugar profundo e inabalável, e não depende das opiniões voláteis e, muitas vezes, maldosas dos outros. E essa força que reside no âmago do seu ser é imensamente poderosa, pois ela é imune a críticas externas, a ataques verbais, a qualquer tentativa de te desestabilizar. Imagine a transformação nas suas relações ao incorporar o silêncio estratégico. Em vez de se envolver em discussões desgastantes, em conflitos desnecessários, você se mantém calmo e firme. As pessoas ao seu redor começarão a te enxergar de uma maneira
completamente diferente. Elas perceberão que você não se abala facilmente, que você possui uma força que emana de um lugar profundo e inabalável, e essa transformação não é apenas externa. Internamente, você começará a experimentar uma paz e uma confiança que talvez nunca tenha sentido antes. Você finalmente entenderá, na prática, que não precisa provar nada para ninguém, que o seu valor não está nas palavras que você profere, nas discussões que você ganha, mas sim na forma como você conduz a sua vida com serenidade e propósito. Então, da próxima vez que alguém tentar te desvalorizar, te provocar, te tirar do sério, lembre-se do poder do silêncio estoico. Use-o como sua arma secreta. Experimente a transformação não apenas nas suas relações, mas principalmente em você mesmo. O silêncio pode se tornar o seu aliado mais poderoso nesta jornada estoica, mostrando ao mundo a sua força interior, sem que você precise sequer pronunciar uma única palavra. O silêncio, quando usado com sabedoria, grita mais alto que qualquer ofensa. Já se viu naquela situação incômoda em que alguém te cutuca, te provoca, quase que implorando por uma reação explosiva da sua parte? Sabe aquela sensação de ter um vulcão prestes a entrar em erupção dentro de você, enquanto todos os olhos se voltam sedentos por drama? Pois bem, imagine agora dominar esse vulcão interno. Imagine ter a capacidade de permanecer absolutamente calmo, de não ceder à tentação de dar àquela pessoa exatamente o que ela espera. Uma reação inflamada. É sobre isso que vamos falar agora. A arte de não reagir, um dos pilares mais valiosos e libertadores do estoicismo. Pense numa cena cotidiana, uma reunião de trabalho, talvez um ambiente já tenso por si só. De repente, alguém, com um sorriso dissimulado nos lábios, lança um comentário sarcástico sobre o seu trabalho, algo que claramente tem o objetivo de te desestabilizar. Todas as cabeças se viram na sua direção, aguardando ansiosamente a sua resposta, esperando que você se sinta ofendido, que revide, que se defenda de forma veemente. Mas, ao invés de cair nessa armadilha emocional, você faz algo surpreendente. Você respira fundo. Você olha calmamente para a pessoa com um semblante sereno e escolhe não responder, pelo menos não imediatamente. É nesse preciso instante de pausa, nesse controle consciente sobre o impulso de reagir, que reside o seu verdadeiro poder. Muitas pessoas, influenciadas por uma cultura que frequentemente valoriza a impulsividade e a reação imediata, acreditam que responder na lata, não levar desaforo para casa, é sinal de força, de personalidade forte. Ledo engano. Na perspectiva estoica, a realidade é justamente o oposto. Reagir de forma impulsiva, descontrolada, na grande maioria das vezes, significa que você está sendo controlado pelas suas próprias emoções, e não o contrário. Você se torna um fantoche, marionete das suas reações instintivas, ao invés de ser o mestre das suas próprias emoções. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força, a genuína demonstração de poder pessoal, reside justamente na capacidade de manter a calma e a clareza mental, mesmo quando somos confrontados
provocados ou injustiçados. Imagine uma brasa ardente. Se você soprar sobre ela com força, o fogo se intensifica, as chamas crescem, o calor aumenta, mas se você simplesmente a ignorar, se deixar o tempo agir eventualmente, a brasa se apagará, o fogo se consumirá. Com as nossas emoções, funciona de forma muito similar. Quando não reagimos impulsivamente a uma provocação, quando não alimentamos o fogo da nossa raiva, da nossa frustração, do nosso ressentimento, nós damos tempo para que essas emoções se acalmem, para que a tempestade interna se dissipe, permitindo-nos pensar com clareza, com racionalidade e responder de uma maneira que realmente reflita quem somos e o que verdadeiramente queremos alcançar, e não apenas uma reação visceral e muitas vezes destrutiva. E os benefícios de dominar a arte de não reagir vão muito além da esfera pessoal. Quando você não reage impulsivamente, você inevitavelmente confunde e desestabiliza aquele que tentou te provocar. Ele ou ela esperavam uma explosão, um contra-ataque, algo que legitimasse a provocação inicial. Ao não obterem a reação desejada, ao se depararem com a sua calma e serenidade, eles são forçados a quebrar esse ciclo vicioso, a repensar suas próprias atitudes, percebendo que você não é facilmente manipulável, que você não se deixa levar pelas emoções do momento. Você demonstra, na prática, que está no controle. Imagine o impacto transformador disso nas suas interações cotidianas. Ao invés de ser visto como alguém facilmente irritável, como alguém que se deixa levar pelas emoções, como uma folha ao vento, você passa a ser percebido como uma presença calma, sólida, estável. As pessoas começarão a te respeitar mais, a te enxergar como alguém que pensa antes de agir, que não se abala facilmente com provocações mesquinhas. E essa habilidade, essa maestria emocional, não é benéfica apenas para as suas relações interpessoais, mas, fundamentalmente, para a sua própria paz interior. Ao aprender a arte de não reagir, você começa a viver com muito mais serenidade, com muito mais equilíbrio, sem se deixar afetar excessivamente pelas pequenas provocações, pelas alfinetadas, pelos testes que inevitavelmente surgirão no seu dia a dia. Você finalmente percebe que possui o poder de escolher as suas respostas, de viver de acordo com os seus valores mais profundos e não à mercê das emoções alheias, dos caprichos e das intenções, nem sempre nobres, dos outros. Então, da próxima vez que alguém tentar te provocar, te desestabilizar, lembre-se da arte de não reagir. Utilize esse momento como um lembrete, como um gatilho para respirar fundo, para se acalmar, para se reconectar com o seu centro e então escolher a sua resposta com sabedoria, com discernimento, com estoísmo. Você irá se surpreender com a diferença que essa simples, mas poderosa mudança de atitude fará na sua vida, na sua paz interior e no respeito que você passará a receber daqueles que antes tentavam te desvalorizar. A arte de não reagir, meus amigos, é uma das maiores forças que o estoísmo tem a nos oferecer, permitindo-nos viver com muito mais equilíbrio
e serenidade, e, consequentemente, chocando positivamente aqueles que esperavam nos ver perder a compostura. Você já se permitiu sonhar com a liberdade que emana da autossuficiência? Imagine por um instante a sensação de não precisar depender da validação alheia, da aprovação externa, do tapinha nas costas de ninguém para se sentir completo, para trilhar o seu caminho, para alcançar os seus objetivos e realizar os seus mais profundos desejos. Essa independência, essa capacidade de bastar-se a si mesmo, não apenas te fortalece de uma maneira quase indestrutível, mas também transforma radicalmente a maneira como o mundo te enxerga. Ser autossuficiente, meus amigos, é uma poderosa demonstração de força interior, de autoconfiança genuína, de independência de espírito, um valor que o estoicismo a máxima potência. Quando você abraça a autossuficiência como um princípio de vida, você se liberta das correntes invisíveis das expectativas e exigências dos outros. Pense na imensidão dessa libertação. Você finalmente assume o controle absoluto da sua própria existência, das suas escolhas, dos seus rumos, sem se deixar guiar pelos caprichos, pelas opiniões ou pelos mandos e desmandos alheios. E essa soberania sobre si mesmo inevitavelmente se reflete em cada ação, em cada decisão, em cada passo que você dá. As pessoas ao seu redor, mesmo aquelas que antes tentavam te diminuir, começarão a te enxergar sob uma nova perspectiva, admirando a sua independência, a sua firmeza, a sua força silenciosa é inabalável. Imagine agora um jardim exuberante, florescendo em cores vibrantes e formas variadas. Cada planta, cada flor, cada folha, fruto do seu próprio esforço, da sua dedicação incansável, do seu cuidado meticuloso. Este jardim cultivado com as suas próprias mãos é uma poderosa metáfora da sua vida. Quando você se torna o arquiteto da sua própria existência, quando você constrói o seu mundo com base nos seus próprios valores, nos seus próprios princípios, na sua própria força de vontade, o resultado é algo genuíno, autêntico, algo que irradia a sua dedicação, a sua resiliência, a sua capacidade de superar obstáculos. E as pessoas ao seu redor, mesmo as mais céticas, as mais descrentes, não poderão deixar de notar e admirar essa beleza intrínseca, essa força que emana de dentro para fora. E a autossuficiência te confere um poder ainda maior, o da seletividade. Quando você compreende o seu próprio valor, quando você internaliza a força de ser autossuficiente, você se torna seletivo em relação a quem você escolhe para compartilhar a sua vida, o seu tempo, a sua energia. Você não se sente mais compelido a aceitar qualquer tipo de tratamento, a se contentar com migalhas emocionais, a mendigar afeto ou reconhecimento. Você sabe, no fundo da sua alma, que você pode se virar sozinho, que você possui os recursos internos necessários para trilhar o seu caminho com dignidade e propósito. E essa autoconfiança, essa seletividade,
faz com que as pessoas ao seu redor percebam o seu verdadeiro valor. Elas passam a desejar fazer parte da sua vida, não por uma questão de necessidade, de carência, de dependência, mas sim por uma escolha consciente, por admiração genuína, por reconhecerem em você qualidades raras e valiosas. A autossuficiência também te ergue como um escudo impenetrável contra as tentativas de manipulação. Aqueles que outrora tentavam te subestimar, te controlar, te diminuir, inevitavelmente percebem a força, a segurança, a independência que emana de você. Eles compreendem, talvez de forma relutante, que você não precisa deles para nada. Essa constatação desarma qualquer tentativa de manipulação, qualquer joguinho de poder, qualquer armadilha emocional que eles possam tentar te armar. Você simplesmente transcende essas pequenas artimanhas, pois você está acima desses jogos mesquinhos, dessas tentativas de controle. A cada passo que você dá em direção à autossuficiência, você envia uma mensagem poderosa para o universo. Eu sou suficiente. E essa mensagem, vibrante e ressonante, reverbera em tudo o que você faz, em tudo o que você é, fortalecendo o seu senso de valor próprio, o seu propósito de vida, a sua confiança inabalável. As pessoas ao seu redor, mesmo as mais céticas, começam a perceber essa transformação. Elas veem em você alguém que não se curva diante das dificuldades, alguém que possui a capacidade de superar os desafios por conta própria, alguém que irradia uma autoconfiança inspiradora. Então, meu amigo, minha amiga, cultive a sua autossuficiência como se ela fosse a joia mais preciosa, o tesouro mais valioso da sua existência. Ao fazer isso, você não apenas fortalece a si mesmo, construindo uma base sólida de autoconfiança e independência, mas também transforma profundamente a dinâmica das suas relações. Você se torna um exemplo vivo de força, de independência, de integridade, alguém que as pessoas genuinamente querem ter por perto, não por necessidade, mas por admiração. Porque ser autossuficiente, no fim das contas, é um dos maiores poderes que você pode desenvolver, mostrando ao mundo e principalmente a si mesmo que você é completo em si mesmo, que você é suficiente. E essa constatação por si só já é capaz de chocar positivamente aqueles que um dia ousaram te subestimar. Já percebeu como, ao direcionar a sua atenção para aquilo que realmente pulsa, para aquilo que verdadeiramente importa no seu íntimo, algo quase mágico começa a acontecer? É como se, de repente, as cores da vida se tornassem mais vibrantes, os sons mais nítidos, os sabores mais intensos. Você começa a vivenciar uma vida com propósito, com direção, em vez de ser apenas mais um barco à deriva, arrastado pelas ondas incessantes das demandas e expectativas alheias. Quando você define as suas próprias prioridades, quando você se ancora naquilo que é fundamental para a sua alma, você cria uma força interna que se torna incrivelmente difícil de abalar. Uma fortaleza mental que te protege das intempéries da vida. Imagine-se
em uma festa movimentada, um ambiente efervescente, repleto de conversas superficiais, de ruídos incessantes, de estímulos por todos os lados. Em vez de se sentir obrigado a participar de todos os diálogos banais, de se envolver em todas as interações superficiais, de se perder na multidão, você faz uma escolha consciente. Você se isola da cacofonia generalizada e decide direcionar a sua atenção para conversar, de forma genuína e profunda, com uma ou duas pessoas que realmente importam para você, que verdadeiramente agregam valor à sua vida. Essa simples mudança de foco transforma completamente a experiência. Ao final da festa, em vez de se sentir exausto, esgoto, drenado pela energia superficial do ambiente, você se sente revigorado, conectado, satisfeito, com a sensação de ter nutrido a sua alma com interações significativas. Agora, convido você a expandir essa analogia para todas as áreas da sua vida. Quando você aprende a focar no essencial, quando você internaliza a arte de priorizar o mental, você começa, de forma natural e progressiva, a dizer não para tudo aquilo que não ressoa com os seus valores, para tudo aquilo que não agrega valor real à sua jornada, para tudo aquilo que te afasta do seu propósito maior. E essa prática, aparentemente simples, de eliminar o desnecessário, de focar no fundamental, não apenas libera o seu tempo e a sua energia, recursos tão preciosos e finitos, mas também envia uma mensagem clara e inequívoca para o universo. Eu sei o que eu quero, eu sei para onde estou indo, e eu não vou me desviar do meu caminho por distrações momentâneas. E as pessoas que antes tentavam te desvalorizar, que se alimentavam da sua insegurança e da sua falta de direção, simplesmente não sabem como lidar com essa nova postura, com essa clareza de propósito, com essa força interior que emana de você. Porque, de repente, você não está mais jogando o jogo delas. Você se tornou imune às suas provocações, indiferente às suas artimanhas, inatingível pelas suas tentativas de te desviar do seu caminho. Imagine um navio majestoso navegando em mar aberto, sob um céu infinito. Se este navio não possui um destino claramente definido, se não há uma bússola interna a guiá-lo, qualquer vento mais forte, qualquer correnteza mais traiçoeira, pode facilmente desviá-lo da sua rota, fazê-lo se perder em meio à vastidão do oceano. Mas, se este mesmo navio possui um porto seguro como objetivo final, se a sua tripulação tem clareza sobre o seu destino, ele navegará com firmeza inabalável, resistindo bravamente às tempestades, superando os obstáculos, mantendo-se fiel ao seu curso, independente das intempéries, indiferente às tentativas de outros navios de o desviar da sua rota. Quando você cultiva a clareza mental, quando você tem consciência sobre aquilo que é essencial na sua vida, você se torna este navio imponente, navegando com determinação inabalável em direção aos seus objetivos mais elevados, indiferente às provocações, às distrações, às tentativas daqueles que, por inveja ou insegurança, tentam te desviar do seu propósito.
E o foco no essencial te presenteia com algo ainda mais valioso: a paz interior. Quando você para de se preocupar com futilidades, com trivialidades, com o que não te nutre, com o que não te impulsiona para frente, e direciona a sua atenção para aquilo que realmente importa, você sente um alívio profundo, uma leveza na alma. As preocupações se dissipam como névoa ao sol da manhã. A ansiedade se esvai como areia entre os dedos, e você começa a perceber a beleza nas coisas simples, nos momentos genuínos, nas conexões verdadeiras, nos pequenos detalhes que outrora passariam completamente despercebidos. Essa sensação de paz, de contentamento, de serenidade interior é algo que muitas pessoas jamais experimentaram em suas vidas. E é exatamente isso que pode deixá-las completamente perplexas diante da sua postura, diante da sua forma de viver. E aqui reside o grande segredo. Quando você genuinamente foca no essencial, você se transforma, quase que sem perceber, em uma fonte de inspiração para aqueles que te rodeiam. As pessoas ao seu redor, mesmo aquelas que antes te criticavam ou te subestimavam, começam a perceber a sua clareza, a sua determinação, a sua inabalabilidade. Elas veem em você alguém que não se deixa abalar por trivialidades, alguém que possui uma bússola interna bem definida, alguém que vive com propósito e autenticidade. E, inevitavelmente, elas começam a te respeitar por isso. E aqueles que no passado tentavam te desvalorizar ficam completamente desestabilizados, pois simplesmente não conseguem entender como você permanece tão focado, tão sereno, tão inabalável diante das suas tentativas de te atingir. Então, meu amigo, minha amiga, comece agora mesmo a viver com esse foco inabalável. Priorize aquilo que realmente importa para a sua alma, para o seu coração, para o seu propósito de vida, e deixe todo o resto de lado, como ruído de fundo, como poeira cósmica. Esta é uma das lições mais poderosas que o estoicismo tem a nos oferecer, e ela tem o potencial de transformar completamente a maneira como você vive a sua vida, como você se relaciona com o mundo e, fundamentalmente, como você é percebido pelos outros. Ao se concentrar no essencial, você não apenas encontra uma nova força dentro de si, uma fonte inesgotável de energia e motivação, mas também demonstra ao mundo, de forma silenciosa e eloquente, que você é alguém que sabe o que quer, que não se deixa desviar do seu caminho por nada, nem por ninguém. E essa firmeza, essa direção, essa autenticidade, meus amigos, inevitavelmente chocam positivamente aqueles que um dia ousaram duvidar do seu valor. Imagine uma praia deslumbrante, banhada por águas cristalinas, onde a linha da maré é traçada de forma nítida e inconfundível. A água do oceano, em sua dança incessante, sabe exatamente até onde pode avançar, respeitando os limites impostos pela areia firme e tranquila, que permanece segura em seu lugar, sem se deixar invadir. Assim como a natureza sábia nos ensina, nós também precisamos, de forma urgente e inegociável, estabelecer limites claros e bem definidos em nossas vidas, em nossos relacionamentos, em nossas interações com o mundo. Definir limites, meus amigos, não é um ato de egoísmo ou de isolamento.
mas que um ato profundo de respeito, primordialmente respeito a si mesmo e, consequentemente, um catalisador essencial para que os outros também te respeitem da forma como você verdadeiramente merece. É fundamental compreendermos que estabelecer limites não significa erguer muros intransponíveis, construir fortalezas inexpugnáveis para afastar as pessoas do nosso convívio. Muito pelo contrário, trata-se sim de criar um espaço seguro, um território sagrado, onde você possa florescer, onde a sua essência possa se manifestar em sua plenitude sem ser invadida, violada ou sufosta pelas demandas, pelas expectativas, pelas energias tóxicas que, infelizmente, circulam ao nosso redor. Quando você define de forma clara e assertiva aquilo que é aceitável e aquilo que é absolutamente inaceitável em sua vida, você está enviando uma mensagem poderosa para o universo, a de que você se valoriza o suficiente para proteger o seu bem-estar físico, mental e emocional, a sua paz interior, o seu tempo precioso. E essa autovalorização, essa autoproteção, não apenas eleva a sua autoestima a patamares antes inimagináveis, mas também faz com que os outros passem a te enxergar sob uma lente completamente diferente, com admiração, com respeito genuíno, com a consciência de que você é alguém que se coloca em primeiro lugar, que prioriza a sua integridade, que não se permite ser desrespeitado ou menosprezado. Imagine por um instante que você possui um jardim secreto, um refúgio particular repleto de flores raras, de plantas exóticas, de frutos suculentos, cultivados com esmero, com dedicação, com amor. Se você não cerca este jardim, se você não demarca os seus limites de forma clara, inevitavelmente, animais famintos, pessoas desavisadas ou até mesmo mal intencionadas poderão pisar nas suas flores, colher os seus frutos sem permissão, destruir o seu trabalho árduo, profanar o seu espaço sagrado, ao cercar o seu jardim, ao delimitar as suas fronteiras. Você não está sendo egoísta ou possessivo. Você está simplesmente protegendo aquilo que é precioso para você, aquilo que nutre a sua alma, aquilo que te conecta com a beleza da vida. Da mesma forma, ao estabelecer limites em sua vida, você está, metaforicamente, cercando o seu jardim interior, preservando a sua paz interior, salvaguardando o seu tempo, dois dos recursos mais preciosos e irrecuperáveis que nós, seres humanos, possuímos. E quando você finalmente dá o primeiro passo rumo à definição de limites, algo verdadeiramente incrível começa a acontecer. As pessoas ao seu redor, mesmo aquelas que outrora se sentiam à vontade para te desrespeitar ou te manipular, começam a te tratar com muito mais consideração, com muito mais respeito. Elas percebem, de forma clara e inequívoca, que você não está mais disposto a aceitar qualquer tipo de comportamento, qualquer tratamento desrespeitoso, qualquer invasão do seu espaço pessoal. Elas compreendem que você valoriza o seu tempo, a sua energia, a sua integridade
e que você não hesitará em defender esses valores com unhas e dentes, se preciso for. E essa nova postura, essa assertividade, essa autoconfiança que irradia de você, pode desestabilizar profundamente aqueles que estavam acostumados a ultrapassar os seus limites sem nenhuma consequência. Porque, de repente, eles se deparam com uma nova versão sua, uma versão mais forte, mais segura, mais independente, que não se encaixa mais nos seus antigos padrões de manipulação e controle. Agora, eles são forçados a ajustar as suas atitudes, a repensar a forma como se relacionam com você, a respeitar as fronteiras que você finalmente teve a coragem de demarcar. Estabelecer limites também te presenteia com uma sensação profunda de controle sobre a sua própria vida. Você não está mais à mercê das demandas incessantes dos outros, das expectativas irreais que projetam sobre você dos caprichos e das vontades alheias. Você decide, de forma consciente e soberana, onde investe o seu tempo, onde direcionar a sua energia, com quem compartilhar a sua vida, quais batalhas escolher lutar. E essa autonomia, essa liberdade de escolha, te proporciona uma enorme sensação de liberdade, de empoderamento, fazendo com que você se sinta muito mais poderoso e confiante em todas as suas decisões, em todos os seus caminhos. E, por favor, afaste de sua mente a falsa crença de que estabelecer limites é um ato de egoísmo. Na realidade, meus amigos, é justamente o oposto. É um dos maiores atos de amor próprio que você pode praticar por si, ainda melhor de si mesmo, para aqueles que realmente importam em sua vida. Seus familiares, seus amigos, seus amores, todas as pessoas que genuinamente te apreciam e te querem bem. Ao estabelecer limites claros e saudáveis, você não apenas transforma a sua própria vida, mas também inspira aqueles que te rodeiam. Eles veem em você um exemplo concreto de que é possível viver de acordo com os seus próprios valores e prioridades, sem se deixar levar pelas pressões externas, sem se curvar diante das expectativas alheias. Você se torna uma fonte de inspiração, um farol de luz, mostrando para todos que é possível viver uma vida autêntica, plena, alinhada com a sua verdade interior. Então, meu amigo, minha amiga, comece agora mesmo a refletir sobre os limites que você precisa estabelecer em sua vida. Respeite-se, coloque-se em primeiro lugar, defenda-se a sua paz interior e observe, com admiração e surpresa, como o mundo ao seu redor começa a te respeitar muito mais. Estabelecer limites é uma prática poderosa do estoicismo, uma ferramenta transformadora que pode revolucionar as suas relações. E, mais importante ainda, a maneira como você se enxerga, como você se sente em relação a si mesmo. Ao dar este passo crucial em direção à autoproteção, você irá descobrir uma nova força, uma paz interior profunda, uma sensação de liberdade que só floresce quando compreendemos que somos os guardiões do nosso próprio jardim, os responsáveis por zelar pelo nosso bem-estar. Você já se sentiu sobrecarregado, exausto, à beira de um colapso?
simplesmente porque não sabia dizer não? Porque permitiu que os outros ultrapassassem repetidamente os seus limites? Imagine por um instante o alívio imediato, a força revitalizante, a liberdade que você poderia sentir ao estabelecer fronteiras claras e intransponíveis, protegendo o seu tempo, a sua energia, a sua paz interior, como um tesouro inestimável. Como você acha que a sua vida mudaria para melhor se você começasse a se respeitar mais, a se valorizar mais, a exigir o mesmo nível de respeito e consideração por parte dos outros? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. E, se sentir à vontade, conte-nos a sua história. Inspire outras pessoas com a sua jornada rumo à autoproteção e ao estabelecimento de limites saudáveis. Imagine ter a habilidade de aproveitar o tempo como um mestre artesão. Utiliza as suas ferramentas, transformando cada instante, cada momento fugaz, em uma oportunidade valiosa para crescer, para aprender, para prosperar. O estoicismo, essa filosofia milenar de sabedoria prática, nos ensina justamente isso: a arte de deixar o tempo agir como nosso aliado, como um conselheiro paciente e perspicaz. Este é um conceito incrivelmente poderoso, capaz de desconcertar profundamente aqueles que tentam nos pressionar, nos apressar, nos subestimar com a sua impulsividade e falta de visão. Observe a natureza em sua infinita sabedoria. Uma árvore majestosa com suas raízes profundas e galhos imponentes não se apressa para crescer. Ela simplesmente segue o seu próprio ritmo, em harmonia com os ciclos da vida, ignorando as mudanças bruscas de estação, as tempestades furiosas, as pressões externas. Com o tempo, com a paciência, com a constância, ela se torna forte, robusta e inabalável, um símbolo de resiliência e longevidade. Assim também é o estoico sábio, que compreende a natureza essencial do tempo, que internaliza a lição da árvore e que aprende a enxergar o tempo não como um inimigo a ser combatido, mas sim como um aliado fiel, um parceiro capaz de transformar as adversidades em força, a espera em sabedoria e a paciência em um poder inestimável. Quando alguém, com a intenção de te provocar, de te desestabilizar, tenta te pressionar por uma resposta imediata, por uma decisão precipitada, a sua serenidade, a sua calma inabalável pode deixá-los completamente perplexos. Enquanto todos ao seu redor estão correndo contra o tempo, se afogando em prazos apertados, se desesperando para resolver tudo para ontem, você se mantém firme, tranquilo, equilibrado, demonstrando uma habilidade rara e admirável. Há de esperar, há de dar tempo ao tempo, há de permitir que a sabedoria inata do universo se manifeste em sua vida. Essa capacidade de não se deixar levar pela pressa, de não ceder à pressão externa, revela uma força interior que poucos conseguem compreender e, menos ainda, replicar. É crucial entender que usar o tempo a seu favor não significa, de forma alguma, ser passivo ou inerte, cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam por mágica. Pelo contrário, é uma forma ativa de controle, uma demonstração de sabedoria estratégica. Quando você escolhe,
conscientemente esperar o momento certo para agir, quando você se permite ponderar, analisar, refletir antes de tomar uma decisão importante, você está demonstrando um profundo entendimento das circunstâncias, uma confiança inabalável em sua própria capacidade de lidar com qualquer situação que a vida lhe apresente. É como em um jogo de xadrez, onde cada movimento é cuidadosamente calculado, planejado e executado no momento exato, com a precisão de um mestre estrategista. Recorde por um instante aquelas situações em que você se apressou para tomar uma decisão, influenciado pela pressão do momento, pela ansiedade de resolver tudo rapidamente e que, posteriormente, inevitavelmente, se arrependeu amargamente das consequências. Agora, imagine o oposto. Imagine se, em vez de ceder à impulsividade, você tivesse esperado um pouco mais, se tivesse se permitido ponderar com calma, analisar todas as variáveis, se tivesse deixado o tempo, esse mestre sábio e paciente, te mostrar o caminho certo, a melhor solução, a decisão mais acertada. Essa é a sabedoria do tempo, meus amigos. Uma lição fundamental do estoicismo que nos ensina a importância de não agir impulsivamente, de não nos precipitarmos em decisões das quais poderemos nos arrepender, mas sim de cultivarmos a reflexão, o discernimento, a paciência estratégica. Aqueles que observam a sua paciência, a sua serenidade diante da pressão, podem, em um primeiro momento, te subestimar, te julgar como hesitante, indécil ou até mesmo fraco. Podem pensar que a sua calma é apenas fruto da inércia, da falta de ambição, da incapacidade de agir com rapidez e assertividade. Mas, com o tempo, esse mestre implacável, eles inevitavelmente percebem a força que reside na sua serenidade, a sabedoria que emana da sua paciência, o poder que se manifesta na sua capacidade de não se deixar abater pela pressa, pela impulsividade, pelas expectativas alheias. Eles finalmente entendem que você não está simplesmente esciando ou fugindo da responsabilidade, mas sim agindo de acordo com um plano bem pensado, com uma estratégia sólida, com a confiança inabalável de que o tempo, esse aliado fiel, trará consigo novas oportunidades, novas soluções, novos caminhos para alcançar os seus objetivos. E saber no fundo da sua alma que o tempo está a seu favor, que ele é um aliado poderoso e paciente, é um sinal de verdadeira força, de sabedoria ancestral, de domínio sobre si mesmo e sobre as circunstâncias. Aqueles que tentam te derrubar, te desvalorizar com a sua pressão implável, com a sua urgência descabida, invariavelmente acabam frustrados diante da sua paciência inabalável. Eles percebem, talvez com um misto de inveja e admiração, que você é como aquela árvore robusta que continua a crescer, a se fortalecer, a florescer, independente das tempestades que a vida inevitavelmente lhe envia. Então, meu amigo, minha amiga, use o tempo a seu favor, reflita, fortaleça a sua resiliência, aprenda com a sabedoria ancestral da natureza e mostre ao mundo
e principalmente a si mesmo, que a sua paciência não é sinônimo de fraqueza, de indecisão ou de passividade, mas sim uma poderosa demonstração de autocontrole, de sabedoria estratégica, de força interior. Ao fazer isso, você se torna um exemplo vivo de serenidade, de equilíbrio, de força, chocando positivamente aqueles que outrora tentaram te pressionar e te desvalorizar com a sua impulsividade e falta de visão. Você está gostando deste vídeo, deste mergulho profundo nos ensinamentos do estoicismo? Se deseja continuar aprendendo como aplicar esses princípios milenares para transformar a sua vida, para construir uma existência mais plena, mais significativa, mais alinhada com seus valores, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de se juntar a nós nesta incrível jornada de crescimento e autoconhecimento. Imagine-se diante de alguém persistentemente negativo, daquele tipo de pessoa que parece ter um talento inato para desanimar os outros, que dispara críticas como flechas envenenadas e te cobre de desprezo como se fosse confete. Agora, visualize a cena. Em vez de revidar com a mesma moeda, de se deixar contaminar pela negatividade alheia, você responde a essa pessoa com sinceros agradecimentos. Pode soar contraintuitivo, talvez até um pouco estranho à primeira vista, mas a prática da gratidão, quando exercitada de forma genuína e consistente, possui um poder transformador inacreditável. Ela tem a capacidade não apenas de neutralizar a toxicidade do ambiente, mas também de desestabilizar profundamente aqueles que não te valorizam, que se alimentam da sua insegurança e da sua autocrítica. Quando você decide, de forma consciente e deliberada, cultivar a gratidão em seu coração, algo verdadeiramente mágico começa a acontecer. A sua perspectiva sobre a vida se transforma como por encanto. Você passa a enxergar beleza onde antes só via feiura, oportunidades onde antes só via obstáculos, luz onde antes só via escuridão e, o mais importante, você começa a perceber o que há de bom nas situações e nas pessoas, mesmo naquelas que, aparentemente, estão determinadas a te desvalorizar, a te diminuir, a te colocar para baixo. Ao expressar gratidão, mesmo diante da negatividade, você não está apenas melhorando o seu próprio estado emocional, cultivando a positividade em seu interior, mas também quebrando as expectativas daqueles que esperam justamente o oposto. Uma reação negativa, inflamada, ressentida, que validaria a sua visão pessimista do mundo e de você mesmo. Pense na gratidão como uma arma poderosa, porém, paradoxalmente, pacífica. Quando alguém te critica de forma mordaz, com o claro objetivo de te ferir, e você responde com um sincero e genuíno "Obrigado pelo seu feedback. Vou refletir sobre o que você disse, com certeza." Você simplesmente desarma o seu crítico. Ele esperava te abalar, te desestabilizar, te provocar uma explosão emocional, mas se depara com uma resposta serena, madura, agradecida, deixando-o completamente sem saber como prosseguir com a sua investida negativa. É como se você tivesse erguido um escudo invisível de positividade, impenetrável às flechas da negatividade alheia. E a beleza da gratidão
não reside apenas na sua capacidade de neutralizar a negatividade. Ao praticar a gratidão de forma consistente, você também fortalece e nutre as suas relações positivas, aquelas que genuinamente te elevam, que te inspiram, que te impulsionam para frente. Você passa a valorizar ainda mais os bons momentos, as conexões verdadeiras, os gestos de gentileza, as palavras de apoio, fortalecendo o seu bem-estar emocional e construindo uma rede de suporte sólida e inspiradora ao seu redor. E aqueles que, em algum momento, tentaram te desvalorizar, inevitavelmente percebem que as suas palavras, as suas críticas, o seu desprezo exercem pouco ou nenhum efeito sobre você, porque a sua felicidade, a sua autoestima, a sua paz interior não dependem da validação externa, da aprovação alheia, mas sim da fonte inesgotável de gratidão que reside em seu próprio coração. A gratidão, meus amigos, não é apenas uma reação momentânea, uma resposta educada a uma situação desagradável. É, antes de tudo, uma prática diária, um estilo de vida, uma escolha consciente de focar no positivo, de reconhecer as bênçãos, de valorizar as pequenas alegrias que permeiam o nosso cotidiano. Ao acordar a cada manhã, exercite a arte de agradecer pelo novo dia que se inicia, pela oportunidade de recomeçar, pelas pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas, como uma xícara de café quente, um sorriso amigo, um momento de paz e silêncio. Essa simples prática matinal tem o poder de mudar a sua energia, de transformar a sua perspectiva sobre a vida, de te preparar para encarar os desafios do dia a dia com mais leveza, com mais otimismo, com mais resiliência. E com o tempo, essa atitude positiva, essa vibração de gratidão, começa a irradiar para todos ao seu redor, contagiando as pessoas, atraindo boas energias, criando um ciclo virtuoso de positividade e bem-estar. Agora, imagine novamente aquela situação desconfortável em que você é criticado injustamente, de forma gratuita, com o único propósito de te magoar. Em vez de responder com raiva, com frustração, com ressentimento, imagine-se respirando fundo, mantendo a calma e dizendo algo como: agradeço sinceramente o seu ponto de vista. Isso me oferece uma nova perspectiva para considerar e com certeza irei refletir sobre o que você disse. Essa resposta, meus amigos, não apenas demonstra maturidade, equilíbrio emocional, inteligência, mas também desarma o seu crítico de uma forma surpreendente. Ele simplesmente não esperava que você fosse capaz de agradecer e considerar a crítica de maneira tão calma, racional, ponderada. E essa abordagem inesperada e admirável também faz com que as pessoas ao seu redor comecem a te respeitar ainda mais. Elas veem em você alguém que não é facilmente abalado por palavras negativas, alguém que possui uma base sólida de gratidão e positividade que o sustenta e o protege das intempéries emocionais. Essa base se torna uma fortaleza inexpugnável, impenetrável às críticas, à negatividade, às tentativas de te derrubar. Portanto, meus amigos,
Pratique a gratidão em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos do seu dia. Permita que essa poderosa virtude transforme não apenas a sua forma de ver o mundo, mas também a maneira como você interage com ele. A cada agradecimento sincero, a cada gesto de reconhecimento, a cada manifestação de apreço, você estará construindo uma barreira impenetrável contra a negatividade, fortalecendo a sua própria paz interior e, inevitavelmente, chocando positivamente aqueles que um dia tentaram te derrubar com palavras ácidas e intenções mesquinhas. Da próxima vez que alguém tentar te atingir com palavras negativas, lembre-se da força da gratidão. Responda com gratidão, reaja com apreço, viva em gratidão e observe com admiração e surpresa como essa simples, mas profunda mudança de atitude não apenas transforma a interação imediata, mas também fortalece a sua serenidade e a sua confiança inabalável. Quando a vida, em sua imprevisibilidade inerente, nos apresenta desafios aparentemente intransponíveis, obstáculos que se erguem como montanhas em nosso caminho, como você escolhe enfrentá-los? Para os estoicos, a resiliência não é apenas uma qualidade desejável, mas sim uma virtude essencial, um pilar fundamental para uma vida plena e virtuosa. É uma força que nos permite encarar as adversidades de peito aberto, com coragem inabalável e serenidade inspiradora. E não se trata apenas de sobreviver aos momentos difíceis, de aguentar firme até a tempestade passar. A resiliência estoica vai muito além da mera sobrevivência. Trata-se de crescer com os desafios, de aprender com as dificuldades, de transformar as provações em oportunidades de fortalecimento, revelando ao mundo e principalmente a nós mesmos a profundidade inexplorada do nosso valor intrínseco. Imagine a imagem poderosa de um rio caudaloso, fluindo com ímpeto através de um terreno montanhoso e acidentado. Em seu percurso sinuoso, ele encontra pedras gigantescas que bloqueiam o seu caminho, troncos caídos que tentam interromper o seu fluxo, quedas d'água abruptas que o lançam em um turbilhão de espuma. Mas o rio não desiste. Ele não se deixa abater pelos obstáculos. Ele flui, contornando as pedras com sabedoria, desviando dos troncos com agilidade, adaptando-se às quedas com criatividade, seguindo o seu curso inexoravelmente, até finalmente alcançar o seu destino final, o vasto oceano. Assim, meus amigos, é a resiliência estoica. Não importa a quantidade de dificuldades que surjam em nosso caminho, não importa a intensidade das tempestades que tentem nos desviar da rota, nós, como o rio resiliente, sempre encontramos maneiras de seguir adiante, de prosseguir em nossa jornada, adaptando-nos às circunstâncias, aprendendo com cada experiência, fortalecendo-nos a cada obstáculo superado. E quando as pessoas ao nosso redor, por inveja, insegurança ou pura maldade, não reconhecem o nosso valor, quando os nossos esforços são ignorados, quando as nossas qualidades são subestimadas, pode ser tentador desanimar, se deixar abater pela frustração, ceder à tentação de jogar a toalha e desistir dos nossos sonhos. No entanto, a resiliência estoica nos ensina a manter a cabeça erguida,
a preservar a nossa integridade, a cultivar a autoconfiança, mesmo diante da falta de reconhecimento alheio. Nós compreendemos no fundo de nossas almas que o nosso valor não depende, em hipótese alguma, da validação externa, da aprovação dos outros, dos tapinhas nas costas momentâneos e superficiais. Nosso valor reside em nossa essência, em nosso caráter, em nosso esforço contínuo, na dedicação incansável que depositamos em nossas ações, na busca constante pela virtude e pela excelência. E cada desafio superado, cada obstáculo transposto, cada provação enfrentada com coragem e serenidade é uma poderosa confirmação da nossa força interior, da nossa capacidade de resiliência, da nossa inabalabilidade. E essa força, meus amigos, que cultivamos em silêncio, que nutrimos com a nossa perseverança, é algo genuíno, autêntico, intransferível, que ninguém pode nos tirar, que nenhuma crítica mordaz pode abalar, que nenhum desprezo pode diminuir. E essa força serena, essa resiliência inabalável, confunde profundamente aqueles que, em vão, tentam nos desvalorizar, nos diminuir, nos derrubar. Eles esperam, talvez até com certa dose de sadismo, que nós fraquejemos, que nos curvemos diante da adversidade, que desistamos dos nossos sonhos, que nos conformemos com a mediocridade. Mas, ao testemunharem a nossa resiliência em ação, ao se depararem com a nossa capacidade de seguir em frente, apesar das dificuldades, de manter a chama acesa mesmo em meio à escuridão, eles inevitavelmente percebem que os seus esforços para nos abater são em vão. Nossa habilidade de persistir, de perseverar, de nos reerguer a cada queda, independentemente das circunstâncias externas, se torna a nossa maior arma, o nosso trunfo mais valioso, o nosso escudo mais impenetrável. Nós não somos apenas resistentes, nós somos, em essência, inquebráveis. É fundamental compreender que a resiliência estoica não se desenvolve da noite para o dia, como um passe de mágica. Não é algo que se adquire em um curso intensivo ou se encontra em um livro de autoajuda. A resiliência estoica é uma prática diária, um exercício constante de autoconhecimento, de autodomínio, de fortalecimento da mente e do espírito. É uma escolha consciente que fazemos a cada manhã, a cada novo desafio, a cada obstáculo que surge em nosso caminho. A escolha de enfrentar as adversidades com coragem, com serenidade, com determinação inabalável. E quanto mais praticamos a resiliência, quanto mais a incorporamos em nosso cotidiano, mais fortes nos tornamos, mais preparados estamos para lidar com os inevitáveis altos e baixos da vida. Para os estoicos, os obstáculos não são vistos como empecilhos, como punições divinas, como sinais de fracasso, mas e como oportunidades disfarçadas, chances preciosas de fortalecer a nossa mente, de lapidar o nosso espírito, de testar os limites da nossa capacidade de superação. Portanto, da próxima vez que você se deparar com um desafio aparentemente intransponível, da próxima vez que você cruzar o caminho de alguém que não reconhece o seu valor, que tenta te diminuir ou te desvalorizar, lembre-se da força da resiliência estoica. Encare cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento, como um convite
para fortalecer a sua mente e o seu espírito. Veja em cada provação uma chance valiosa de mostrar ao mundo, e principalmente a si mesmo, a profundidade incalculável da sua força interior, a imensidão do seu valor inato, a inbalabilidade da sua resiliência estoica. E, ao fazer isso, você não apenas supra os desafios que a vida te apresenta, mas também choca positivamente aqueles que, um dia, ousaram duvidar da sua capacidade de florescer em meio à adversidade. Vamos agora explorar uma das virtudes mais poderosas e verdadeiramente transformadoras que o estoicismo nos oferece como guia para uma vida plena e virtuosa: a honestidade. Mas não se trata de qualquer tipo de honestidade superficial, protocolar ou conveniente. Estamos falando da honestidade brutal, daquela que é direta, sem rodeios, transparente como cristal, que não se furta em dizer a verdade, mesmo quando ela é desconfortável, mesmo quando ela fere o ego, mesmo quando ela contraria as expectativas. Essa transparência radical, essa honestidade estoica, meus amigos, pode se tornar uma ferramenta incrivelmente eficaz para desarmar críticas maliciosas, para conquistar o respeito genuíno daqueles que nos rodeiam e, fundamentalmente, para construir um caráter inabalável, alicerçado na integridade e na autenticidade. Quando você pratica a honestidade brutal em todas as áreas da sua vida, você está enviando uma mensagem clara e inequívoca para o mundo, a de que você não tem nada a esconder, de que você se orgulha da sua verdade, de que você não se curva diante da hipocrisia ou da falsidade. Essa postura, por si só, cria uma aura de confiança ao seu redor, uma atmosfera de credibilidade que atrai as pessoas como ímãs. Aqueles que convivem com você sabem instintivamente que podem contar com a sua palavra, que a sua sinceridade é genuína, que as suas intenções são transparentes, que você é, em essência, uma pessoa íntegra, autêntica, confiável e, em um mundo cada vez mais permeado pela superficialidade, pela dissimulação, pela falsidade, essa autenticidade se torna um valor inestimável, um diferencial poderoso, uma qualidade rara e admirável. Quando a honestidade se torna o seu lema, não há espaço para jogos, para manipulações, para meias-verdades, para subterfúgios. Sua genuinidade se torna evidente e inquestionável, conquistando o respeito e a admiração daqueles que valorizam a verdade acima de tudo. Imagine por um momento uma situação corriqueira. Você cometeu um erro no trabalho, em um projeto pessoal, em um relacionamento. O instinto comum, o impulso primário da grande maioria das pessoas seria tentar justificar o erro, minimizar as suas consequências, transferir a responsabilidade para terceiros ou até mesmo negar a sua ocorrência, na vã tentativa de preservar a imagem, de evitar a crítica, de fugir da punição. Mas um estoico autêntico, um praticante da honestidade radical, abraça a verdade de peito aberto, com coragem e humildade. Ele se levanta, assume a sua responsabilidade e declara, sem rodeios: sim, eu errei, eu cometi um equívoco, eu falhei em determinado ponto. Mas aqui está o que eu estou fazendo para corrigir a situação,
para aprender com o meu erro, para evitar que ele se repita no futuro. Essa abordagem, meus amigos, não apenas desarma qualquer crítica mordaz que possa surgir, mas também demonstra uma admiração genuína. As pessoas respeitam profundamente aqueles que possuem a coragem de reconhecer as suas falhas, de admitir os seus erros, de assumir a responsabilidade por suas ações e, principalmente, de se esforçar para superá-los, para aprender com as próprias limitações, para evoluir continuamente. E essa mesma transparência, essa mesma honestidade radical se aplica também ao terreno dos elogios. Ser honesto ao reconhecer os méritos dos outros, ao valorizar as qualidades alheias, ao expressar admiração pelos talentos e conquistas daqueles que nos rodeiam, fortalece os nossos relacionamentos, cria um ambiente de confiança mútua e eleva o nível de autenticidade das nossas interações. Quando você reconhece sinceramente os talentos e os esforços de alguém, sem exageros artificiosos, sem segundas intenções, sem bajulação interesseira, você constrói um vínculo sólido, baseado na reciprocidade, na admiração mútua, na honestidade genuína. As pessoas percebem instintivamente que os seus elogios são verdadeiros, que as suas palavras são sinceras, que o seu reconhecimento é autêntico, o que, inevitavelmente, aumenta o respeito e a admiração que elas nutrem por você. Viver de forma transparente, abraçando a honestidade brutal como um princípio ético fundamental, exige coragem, sem sombra de dúvidas. É preciso estar disposto a encarar verdades desconfortáveis, a confrontar as próprias sombras, a aceitar críticas de maneira construtiva, a renunciar à ilusão da perfeição, a se despir das máscaras da falsidade e da hipocrisia. Essa coragem, no entanto, é ricamente recompensada com uma vida mais autêntica, mais significativa, mais alinhada com os seus valores mais profundos. Quando você não precisa mais se preocupar em manter aparências, em sustentar fachadas ilusórias, em mentir para agradar os outros, em dissimular as suas verdadeiras intenções, a sua mente se torna mais leve, o seu caminho se torna mais claro, a sua alma se liberta do peso da falsidade e você se sente muito mais livre para ser quem você verdadeiramente é, em essência. E assim, meus amigos, chegamos ao final desta jornada transformadora pelos 9 segredos estoicos, pelas 9 atitudes poderosas que, quando cultivadas com intenção e persistência, possuem a capacidade de revolucionar a sua vida, fortalecer o seu espírito e chocar positivamente aqueles que, outrora, ousaram te subestimar. Relembramos o impacto do silêncio, a força do não reagir, a liberdade da autossuficiência, o poder de priorizar o mental, a necessidade vital de limites, a sabedoria do tempo, a arte da gratidão, a inabalabilidade da resiliência e a integridade da honestidade. 9 faces de um mesmo diamante lapidado pela filosofia estoica, 9 chaves mestras que abrem as portas para uma vida mais plena, mais autêntica, mais virtuosa. Ao longo desta imersão profunda, desvendamos que a verdadeira força não reside na explosão, na reação impulsiva,
na busca incessante por validação externa, mas sim na calma interior, no equilíbrio emocional, na autoconfiança, na direção clara, no respeito aos próprios limites, na paciência estratégica, na gratidão transformadora, na resiliência inabalável e na honestidade radical. Estas não são apenas atitudes isoladas, mas sim os pilares de uma nova forma de viver, de se relacionar, de se posicionar perante o mundo. Ao incorporar estes princípios estoicos em seu cotidiano, você não apenas transforma a si mesmo, fortalecendo o seu caráter e elevando a sua autoestima, mas também muda a dinâmica das suas relações, ressignifica a forma como é percebido pelos outros e, inevitavelmente, choca aqueles que esperavam te ver fragilizado, inseguro, à mercê das suas provocações e desprezos. Lembre-se sempre, o segredo estoico da atenção irresistível não reside em artimanhas, em manipulações, em jogos de poder, mas sim na força que emana de dentro para fora, na autenticidade que irradia de um coração virtuoso, na confiança inabalável de quem se conhece, se valoriza e se respeita profundamente. Ao aplicar estes ensinamentos em sua vida, você se torna um farol de luz, um exemplo inspirador de força, serenidade e integridade, atraindo para si o respeito genuíno, a admiração sincera e a atenção verdadeira daqueles que realmente importam.